conferir. Eu acho que para dar um exemplo, eu acho que isso que eu ia falar, para vocês darem um exemplo, que aconteceu inclusive com a Elaine, da Zona Leste. Não, então, comigo aconteceu assim, eu tinha um texto para dar na janela da casa do casal documentado, e o texto era sobre o Chorão, que é aquela árvore, né, e tudo mais. E aí eu começava o texto dizendo assim, eu aparecia na janela e dizia, oi, vocês podem vir, né, cheguem mais perto e tal. Vocês sabem o que é um chorão? E aí a gente já esperava que as pessoas dissessem, sim, é uma árvore, não é uma árvore e tal. E aí o que aconteceu é que sim, isso aconteceu, mas o que aconteceu também é que apareceu uma senhora de mais ou menos uns 70, quase 80 anos. Ela ouviu, era uma vizinha, ela ouviu. Passando na rua. Ela estava passando na rua, ela falou assim, eu sei o que é um chorão. O chorão é uma... E aí ela começou a, enfim, dissertar sobre o chorão e a relação dela com o chorão. E eu ali na janela com um texto gigante para dar ainda. Então, assim, eu ficava prestando atenção. Sério, é isso mesmo? E aí, de uma maneira muito delicada, eu tinha que voltar pro texto, claro, né? Então aí, por isso que acho que a cena ganha também tem um caráter bastante improvisacional. Eu ia perguntar exatamente isso. Essa improvisação de vocês, né? Mas é uma coisa absolutamente necessária, né? Sim. E a base do trabalho de vocês é essa improvisação, porque tudo muda a qualquer momento, né? Sim. À medida em que nem houve com o caso da Elaine aqui, essa intervenção que teve aqui dessa senhora, a partir desse momento, você precisa improvisar até para tomar de volta aquele texto para você, ou, enfim, o que você já tinha preparado para aquela montagem, para aquele documentário, né? Então isso é muito legal, esse caráter de improvisação, né? Muito bacana. Porque o que acontece? Por exemplo, no cinema documentário. O cinema documentário ele não tem nenhuma pretensão de ser verdade. Verdade é a verdade. Documentário é um ponto de vista sobre, né? Mas é uma outra relação. É uma relação diferente da obra de ficção. Entretanto, o documentário ele preza muito pelo o que está acontecendo nesse instante. Como a interferência dessa realidade ela é muito bem-vinda para a cena. No caso do cinema, para a câmera. Então, por exemplo, me lembrei agora de um documentário do Chacrinha, que o Biafra, ele está lá no seu depoimento, falando sobre o Chacrinha, e de repente ele começa a cantar, voar, voar, subir, subir, e vem uma asa delta. Sim. Aquilo não estava programado. Sim. Né? Talvez, num filme de ficção, se fosse um filme de ficção, de drama, né? Essa interferência da realidade não coubesse. E aí vai ser limado. No documentário, ela é muito bem-vinda. Né? E é o que acontece também com a gente. Né? Essas interferências, elas fazem parte da cena. Né? A gente não premedita, a gente abre o espaço para ela, daí essa preparação de algo mais íntimo, um ator que ele não vai ter uma base muito representativa, muito construída, né? Mas ela vai tentar atingir o humano, vai muitas vezes ser um ator narrador, mas que vai puxar, né, com essa relação, essa interferência, não impor, né, para que a coisa tenha essa dinâmica, que é uma dinâmica, sim, da realidade. E aí, isso vai se configurar na cena documentária, que é diferente da cena ficcional. Isso é muito interessante. Eu coloquei aqui no chat, viu, gente? Deixa eu aproveitar. Entrou agora com a gente também Marta Zerbina, também com a gente. A Sol falou que tá doente e tal. Eu já tinha falado pra gente que estava doente, a dar uma saída, porque realmente ela tava um pouco mal. Então, Sol, minhas melhoras para você, tá certo? Nós estamos batendo um papo aqui com o pessoal do Teatro Documentário. Eu coloquei aqui o site, no caso o blog deles, vou colocar daqui a pouco o endereço de e-mail, mas tem mais perguntas e obviamente já está chegando perguntas aqui. O Augusto está mandando uma pergunta para a gente, nós já vamos fazer, Augusto, mas agora 22 horas e 33 minutos. Vamos para um rápido intervalo
Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Opinião Livre para você. Até já, não sai daí. Muito bem, voltamos aqui com Opinião Livre, claro, sempre ao vivo pela OTV. Muitos internautas com a gente aqui: Liliane, Tom, Marta, Vaz Brito, Zerbina, Neto Palma, Fabix, você. Mais uma vez, reforçando, o Dr. Paulo Cremonese hoje não está com a gente, está doente, passou um pouquinho mal agora à tarde, tá em casa repousando, mas com certeza assistindo o programa, a quem nós mandamos, inclusive, um grande abraço. Bom, para quem não pode acompanhar desde o começo, nós estamos entrevistando hoje um pessoal muito bacana, muito legal, que é o pessoal do Teatro Documentário. Eu coloquei agora no chat aí, agora um pouco antes do intervalo, coloquei o endereço deles, o site deles, para vocês visitarem, né, para vocês conhecerem. Liliane tinha uma pergunta, aliás, do Augusto. Liliane, eu já vou fazer a sua pergunta, mas o Augusto tinha perguntado o seguinte: como tratar uma interferência que queira roubar a cena? Então, na verdade, a interferência, no nosso caso, ela não rouba. Ela acaba sendo acaba sendo a cena. Tá. Então, nós tivemos um experimento, né, uma encenação na Zona Oeste, no bairro de Pinheiros, e uma das convidadas da documentária, uma amiga dela, insistia em todas as cenas comentar, tá, e comentar em voz alta. O que começou a acontecer? O comentário dela, ele passou a ser agregado na cena como se fosse quase um recurso cômico. Tá. Então, os atores, né, muitas vezes paravam, e às vezes nem paravam no sentido de estou parando para dar chance para ela, mas paravam, e o comentário dela ao fundo começou a ser um elemento cômico. Tá. O que seria uma interferência ruim passou a ser algo muito interessante para a cena. Aquele comentário, na verdade, passou a ser parte da montagem. Cena. Aquilo se tornou a cena, como você falou. Né? Nós não sabemos uma interferência, eu diria uma interferência mais opressiva. Tá. Por exemplo, alguém que interferisse assim, falando, não quero que vocês falem sobre isso. Isso nunca aconteceu com a gente, né? Mas a interferência que no padrão do que a gente chama de teatro burguês, né? Que é aquele teatro, não, você não pode falar, você não pode comer, você não pode, né? Você tem que sentar, ser acordado, né? Na nossa proposta, isso é a base do teatro, que né, do teatro, desse teatro a partir do final do século XIX, é algo que é interessante pra gente, a gente cortar isso, questionar isso, né? Às vezes, por exemplo, na Zona Leste, a gente teve uma vizinha que chegou pra gente e falou: é muito legal que vocês são um grupo de teatro, muito legal isso que vocês fizeram aqui, mas e teatro? Vocês fazem quando? Teatro de verdade. Teatro de verdade. Né? Tá. E aí a gente olhou pra ela e falou assim: mas isso é teatro de verdade? E isso fez com que ela pensasse e questionasse, porque ela se emocionou, ela gostou muito, mas pra ela, pro esquema dela, do que seria teatro, o paradigma dela, é um teatro que tem uma montagem, uma coisa completamente espetacular, num local fixo, aquela coisa bem de arena mesmo. Né? E em termos de história do teatro, a gente tem vários momentos da história do teatro, antes do século XIX, em que outros espaços eram utilizados. Essa relação não era essa relação, como eu disse, burguesa. Sim. Por exemplo, no teatro elisabetano, as pessoas comiam ao assistirem as peças. Quer dizer, é uma outra relação. E a gente gosta disso. Pra gente é atraente. Né? Faz parte da cena. É cena. A Liliane falou assim: gostaria que comentassem mais sobre o trabalho de vocês, né, Liliane? Então a gente está falando aqui mais, né, conhecendo bastante o trabalho do pessoal do Teatro Documentário, mas se você quiser entrar em maiores detalhes, vai lá no teatro-documentário.blogspot.com, que é o endereço deles, e aí você pode conhecer ainda mais do trabalho. Então eu pergunto o seguinte: o Teatro Documentário pretende continuar com esse trabalho nos próximos anos?